Olá, meninas do cafezinho da tarde. Bem-vindas aqui a mais um dos nossos podcasts. Hoje eu vou estar conversando com vocês um pouquinho sobre o livro Educando o Seu Filho de Todo o Coração. O título dele em inglês é Educating the Wholehearted Child. E esse livro, ele foi indicado para mim por uma irmã da cooperativa que a gente tem, né, de famílias cristãs, da qual eu faço parte. E ela assistiu uma palestra de Sally Clarkson, que é a escritora. Ela escreveu esse livro junto do seu esposo. Esse livro já teve 3 edições e eu possuo uma das últimas edições dele, né? Uma das edições mais novas. Ele é um livro bem denso, mas ele é um livro que fala um pouco do testemunho da família Clarkson, educando os seus 4 filhos em casa e que métodos eles utilizaram para poder estar cultivando esses filhos, né? Cultivando a palavra de Deus na vida dos filhos. O ministério dos Clarksons, eles começaram com discipulado. E eles sempre se preocuparam, quando eles tiveram filhos, em como, né, discipular a palavra de Deus na vida desses filhos. E o homeschooling foi a oportunidade que eles encontraram de fazer isso de forma mais efetiva. O capítulo 1, a introdução, e no capítulo 1 tem algumas citações que eu gostaria de ler para vocês. O nosso tempo aqui vai ser um tempo bem tranquilo. Eu só vou estar aqui folheando as páginas e narrando para vocês um pouco sobre como, na verdade é um testemunho, né? São narrações, testemunho de como esse livro está mudando, né, a minha visão sobre a educação cristã. O capítulo 1, né, a primeira introdução dele, começa falando sobre nossa decisão, né? Nós vemos com a decisão de educar os filhos em casa. No primeiro podcast sobre esse assunto, eu conversei sobre o método de Charlotte. E nesse introdução e capítulo 1, ela fala sobre a base bíblica do homeschooling. Como que nós, como mães, né, e pais educadores, nós podemos ter uma segurança de que é a vontade de Deus para a nossa família educar os nossos filhos em casa. Através da leitura do livro, eu aprendi bastante sobre tanto referências bíblicas, né, que fundamentaram aqui no meu lar o meu homeschooling, quanto também respostas para dar para as perguntas mais frequentes que eu tenho, né, que as pessoas, tanto que eu tenho quanto que as pessoas têm, quanto ao homeschooling. Eu vou ler para vocês algumas citações que eu achei bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Capítulo 1, o lar. Vou passando aqui as páginas e o que chamar a minha atenção eu vou poder compartilhar um pouco com vocês. Então, ela fala aqui primeiramente de 3 prioridades que existem, né, na educação do lar, que seria o cultivo do coração da criança, o discipulado, que é o moldar do coração da criança, e a educação no lar, que seria a parte didática, né? Educando a mente da criança para que ela possa glorificar ao Senhor. É bem interessante, ela dá aqui no livro, eu até compartilhei a foto dessa página no meu Instagram e marquei a Sally, né? Ela até gostou que eu fiz isso. Então, eu vou estar compartilhando com vocês a leitura de 10 razões bíblicas nas quais o homeschooling, a educação no lar, tem 10 razões que na Bíblia nós encontramos que a educação no lar, ela é fundamentada. Primeiro lugar, número 1. A educação no lar melhor reflete o modelo do Antigo Testamento para a família
mais perto do design original de Deus. Então, quando Deus designou a família, né, no Antigo Testamento, não existia escola. A escola era a família. Deus não precisou nem usar o nome escola, né? Porque existia a família. A família era quem era ali a responsável pelo moldar e cultivar do aprendizado de Deus para os filhos, né? 2. A educação no lar, aí tem as referências. Deuteronômio 5:16, 6, 4 e 9. Salmos 78, 1 a 8. E Salmos 127, 3 a 5. Se você precisa pausar esse áudio para você anotar as referências, eu aconselho, porque eu fui grifando numa Bíblia que eu tinha aqui letra grande na linguagem de hoje, foi uma bênção, porque eu tenho uma Bíblia só com essas referências desse livro marcadas para o meu encorajamento da família. 2. Educação no lar melhor reflete os princípios do Novo Testamento, os princípios cristãos, no lar e na família e nos relacionamentos. Aí tem as referências de Efésios 6, 1 a 4, Titos 2, 3 a 5, 1 Tessalonicenses 2, 7 a 12. 3. A educação no lar permite as melhores oportunidades de enfatizar a palavra de Deus na vida dos nossos filhos. 2 Timóteo 3, 16 a 17, Hebreus 4, 12 a 13, 1 Tessalonicenses 2, 13. 4. A educação no lar permite a melhor oportunidade de construir a sabedoria e o discernimento na vida dos nossos filhos. Provérbios 1, 1 a 9, Mateus 7, 24 a 27, Tiago 1, 5 a 8. Educação no lar, ponto 5, permite a melhor oportunidade para o discipulado estratégico na influência na vida dos nossos filhos. Lucas 6, 40, Mateus 28, 18 a 20, Colossenses 2, 6 a 7 e 2 Timóteo 2 e 2. 6. Educação no lar providencia o melhor ambiente personalizado para o aprendizado natural e bíblico dos relacionamentos. Filipenses 4, 8 a 9, 2 Timóteo 3, 14 e 15, 1 Tessalonicenses 2, 7 a 12. A educação no lar providencia o melhor ambiente para motivar a motivação pessoal através da leitura de livros vivos. Josué 1 e 8, Salmos 1 e 2 Timóteo 4 e 13. A educação no lar providencia a melhor oportunidade para a aprendizagem dinâmica, através da exposição às experiências da vida real. Tiago 1, 2 e 4, 19, 27 e Provérbios. A educação no lar providencia a melhor oportunidade de descobrir e desenvolver os presentes espirituais e os talentos e habilidades. 1 Pedro 4, 10 a 11, Colossenses 3, 17 e 2 Timóteo 1, 6 a 7. A educação no lar é a melhor forma de viver a figura bíblica de caminhar com a sua criança no caminho em que deve andar até ela conseguir andar no seu próprio. Provérbios 4, 1 a 19, 22, 6, João 14, 6 e Efésios 5, 1 e 2. Lembrando, gente, que toda escritura ela é inspirada pelo Senhor, né? Nós falamos esses versículos e essas razões bíblicas crendo que toda escritura ela tem a inspiração do Senhor, né? A Bíblia, e ela usa para o ensino, para a correção e para o treino, né? Que é o que 2 Timóteo 3, 16 e 17 fala, e para todo bom trabalho. Então, aí ela fala também, gente, algumas, nesse capítulo 1, algumas coisas para você analisar antes de você começar o ato de educar em casa, né? Ela fala a questão
que toda obediência, né, ela tem um custo e que a gente tem que ter a consciência de que quando você caminha nisso é uma longa jornada, né? Ela não vai ser uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. Então, que a gente tem que ter a perseverança, a energia e a paciência. E isso tudo através de uma vida de oração. É aquela história, se nós não, se Deus não edifica, né? Em vão trabalha aqueles que estão construindo. Então, nós temos que ter o zelo de ter uma vida de oração para a construção do nosso lar. Nós devemos orar e pedir a Deus, né? Perguntar ao Senhor se realmente há vontade para a nossa família. Hoje, depois da leitura desses 2 capítulos primeiros, hoje eu estou falando do primeiro capítulo, mas eu me senti muito confiante. Não apenas que homeschooling é a melhor oportunidade para minha família, para poder modelar e treinar os caminhos do Senhor na vida deles, mas também que o Senhor está nos capacitando, né? A minha família. E todas essas referências que eu li sobre pai, crianças, vida cristã, sobre o valor espiritual de colocar, né, a palavra de Deus, o que eu estou semeando na vida dos meus filhos, e a confiança de que a promessa do Senhor, ele não mente, né? Então, aquilo que eu semear, o Senhor é fiel para me dar a colheita. Tô passando aqui as páginas e dando uma olhada. O capítulo 2, gente, ele começa a falar aprendendo em casa e aprendendo a ser como Cristo. Gente, esses capítulos são tão ricos, eu fico assim olhando as páginas, como eu gostaria que esse livro fosse traduzido para português. Mas eu estou tentando dar uma pincelada aqui na minha narração do que mais me tocou, né? Ela fala assim que a educação no lar, ela é um presente para os nossos filhos, né? Nessa parte do capítulo 2, e que nós devemos ter a decisão de que nós estamos dando à criança a oportunidade de crescer como Deus, no início, designou a criança para crescer, né? A criança foi tida, né, para ser crescida em família. E isso é o que nós estaremos provendo à medida que nós permitimos, né, esse desenvolvimento natural da criança dentro do seio do lar, né, essa aprendizagem no seio do lar. Daí ela fala um pouquinho sobre as perguntas mais comuns, né, que se tem quando a gente fala sobre a educação no lar. Ela fala, seja aberta, né, sobre o que você está fazendo, aprenda sobre a educação domiciliar, sempre seja gentil com aqueles que estão criticando a educação no lar, seja humilde, e seja gentil e gracioso, né? A resposta gentil acalma o furor, né? E daí ela fala um pouquinho das perguntas e respostas. Ela começa falando da legislação, o que no Brasil, né, eu não teria muita coisa para falar com vocês, eu sei que tá aí em trâmites. Eu sei que no Brasil não é ilegal a educação no lar, embora ainda existam conselhos tutelares que persigam as famílias. Hoje, no ano de 2019, a gente tem vários casos disso, mas que o governo está, né, abrindo mais e mais. Alguns estados já estão e cidades já têm ali as leis que protegem, né, as famílias que decidem, optam por ensinar em casa. Aqui nos Estados Unidos, o ensino, a escolarização, ela é responsabilidade dos estados. Então, cada estado tem suas próprias regularizações, né? Então, ela vai tratar aqui no livro, é bem interessante, ela começa a tratar, respondendo à educação,
eu ler aqui a primeira pergunta. São várias perguntas que ela responde. Aqui, você não pode dar a seus filhos todos os benefícios em casa que eles teriam na escola. Você não está, a palavra seria negligenciando, né? Uma melhor educação aos seus filhos. Aí ela traz aqui vários argumentos, né? Em primeiro lugar, ela fala que não há melhor ambiente para a criança aprender do que um lar amoroso, né? E ela fala que nós tenhamos confiança que o fortalecimento da educação do lar, né? Da criança no lar, ela vai crescer numa educação no lar não apenas intelectualmente preparado, mas espiritualmente e pessoalmente, né? E que as classes, né, sejam em escolas privadas ou escolas públicas, elas foram criadas como forma de controlar a massa, não uma forma de educar. E que no lar, a criança está tendo uma educação individualizada que respeita a personalidade da criança, né? Ela não se torna ali uma peça em uma massa. Ela é um ser individualizado. Você tem a opção de escolher os melhores materiais, você tem um tempo que você não precisa estar tratando tanto a questão da atenção, né? Porque você não tem que estar controlando ali uma massa grande. Acredita-se que hoje 2/3, se eu não me engano, do tempo levado em uma escola, né, em uma classe de escola, é tentando controlar a classe, ao invés de estar realmente ensinando ali alguma coisa que possa enriquecer a criança, né, de alguma forma. Então, a instrução também, né, vai ser de acordo com o nível da criança. Muitas vezes sua criança é muito avançada ou muito atrasada para a classe, ela acaba ali tropeçando, né? E no lar não, no lar ela vai ter uma atenção individualizada. Não há tempo gasto, né? Como eu já falei, o progresso da criança vai ser de acordo com o conhecimento, não apenas de acordo com a classe, né? Primeira, segunda, terceira série, mas você vai poder de acordo com o que a criança está aprendendo. Às vezes a criança, ela está em idade de primeira série, mas ela já conseguiu aprender ali uma coisa de segunda, terceira série. E na educação no lar você não proíbe essa criança, não inibe, né, a criança de ter esse avanço, ou até mesmo esperar a criança no nível que você queira, né? Que você acha que seja apropriado para aquela criança. Trabalho em casa, né? Homework, que seria as atividades de casa. Dependendo do que você for fazer, são desnecessárias, porque você faz ali a aula e você sabe que a criança aprendeu. E as classes em si, né? As séries são irrelevantes, né? Porque você está trabalhando com a criança de acordo com o conhecimento. Vem-se também a pergunta da socialização. A pergunta é... Deixa eu ver aqui, porque as perguntas estão numa página e as respostas estão na outra. A criança que é ensinada em casa, ela não fica isolada, como você vai fazer com que essa criança funcione no mundo real, né? Aí vem aqui as perguntas com relação à socialização. As crianças que estudam em casa, elas têm a sua socialização planejada, né? Diferentemente das crianças que estão numa escola, onde ali elas ficam com crianças apenas da mesma faixa etária e elas não têm ali um treinamento em diferentes em ambientes, né? Ela está sendo treinada ali no ambiente escolar e pronto, naquela classe, mas ela não está treinando a socialização em diversos ambientes, com diversas pessoas, em diversas situações. Outra coisa interessante com relação ao cristianismo é que muitas pessoas dizem, não, mas nossos filhos têm que ser luz, né? Sim, nossos filhos têm que ser luz a partir do momento que eles são treinados para ser luz. Se você não tem, como eu já falei no áudio anterior, né? Você tem aí, no máximo, 10 horas por semana para treinar seu filho, tirando as horas que ele está, né, na escola, ou atividades extracurriculares, ou , não sei, em outras situações.
Eu tô falando de segunda a sexta, né? Sem contar o fim de semana. Então, você tem esse período e você tem que fazer esse treinamento, né? Na palavra de Deus, no discipulado. Mas como você vai fazer isso se você não tem um tempo e um ambiente hábil para você poder estar treinando teu filho? Então, você vai pegar uma criança de 1 ano de idade, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e dizer que ele tem que socializar? Ele tem que ser luz numa creche? Ele tem que ser luz ali na primeirinha série, segunda série? Ah, gente, isso é algo assim inconcebível para mim. Ela aqui fala no livro, né, que as crianças em educação domiciliar, elas são treinadas pelos pais, né, na primeira infância. Chegando ao momento que elas são modeladas pelos pais, elas vão poder ter, né, respeitar aí pessoas de outras faixas etárias, né, adultos não sei, pessoas de lugares onde as crianças vão voluntariar ou atividades extracurriculares que eles fazem. As crianças estão sempre rodeadas de pessoas de todo tipo, né, mais velhas, mais novas, e a criança ela aprende a se relacionar com todas essa variedade de situações. Ela não fica ali presa a um tipo de ou um grupo específico, né? Em casa, a criança se sente segura e ela se sente significante, né? Ela não se sente apenas ali ela não é julgada como muitas vezes na escola pela aparência, pela inteligência ou pelas habilidades. Ela sabe que ela é amada, ela sabe que ela é cuidada. E esse amor incondicional dos pais através do cristianismo, né? Através do seio do lar, ele é muito importante para a visão da criança de si. Os valores cristãos, né, são ensinados, são modelados e reforçados sem conflito. A partir de uma vez que se a criança for para a escola, você vai estar ensinando, muitas vezes, uma coisa que na escola eles estão ensinando diferente. Outros fatores é o respeito às autoridades, né? Que é muito reforçado em casa. E o resultado, né? Muito interessante, ela coloca aqui, a criança na companhia de tolos sofre muita dificuldade. E ela se torna um tolo, né? É o que a Bíblia fala. E a criança se torna como aquelas crianças que não estão tendo esse acompanhamento no lar. Mas a criança que caminha com os sábios se torna sábio, que é o resultado do ambiente no lar. E isso eu tô falando, assim, de situações hipotéticas, né? No sentido da escola. Eu sei que nem toda escola, gente, eu não tô aqui generalizando. Nem toda escola é ruim, nem todo ambiente escolar é ruim, mas eu tô priorizando o ambiente do lar. Eu tô fazendo uma comparação em um ambiente, assim, uma hipótese de uma escola. Infelizmente, a gente sabe as terríveis lições que estão sendo ensinadas hoje, né, nos ambientes escolares. E, infelizmente, nem todo filho de outras pessoas vão estar tendo a mesma sabedoria que você está ensinando lá para os seus filhos. E, infelizmente, eles vão estar muito mais hábeis a aprender o que não presta do que a aprender o que presta. Então, a gente tem que ter esse zelo. E a socialização acaba sendo mais ruim do que boa nesse sentido. A questão da qualificação, né? Mamãe Karina, socorro. Eu não me sinto apto para ensinar meu filho em casa. Uma das coisas que a gente fala, né, sobre isso é que nós, como pais de crianças que estão sendo educados em casa, nós estamos modelando e treinando, né, essas crianças, e que sim, eles precisam de uma parte acadêmica, mas que nós não confundamos qualificado com certificado, né? Você não é certificado para ensinar, você não foi para uma faculdade muitas vezes para ensinar, mas você com certeza é qualificado, porque a maturidade, a vontade, a liderança do Espírito Santo, a experiência de vida que você tem
E o treino e o aprendizado que você coloca na sua disciplina valem muito mais do que qualquer certificado de faculdade, porque você está tendo desejo de aprender com o seu filho e aprender para ensinar o seu filho. Então, isso vale muito. Os métodos de se ensinar em casa não tem limite. Já na escola formal, você tem ali o método que você tem que seguir. Em casa, não. Em casa, você pode tentar vários métodos com seus filhos, até encontrar aquele que vai ser mais útil para o ensino deles. Você vai focar, né, nas ideias que você está ensinando para os seus filhos, não apenas no conteúdo seco, em fatos secos. O controle é muito mais fácil, porque você está controlando o seu filho. Então, não é como se você estivesse numa sala de aula com 40 alunos, você está com seu filho que te ama. Então, o relacionamento entre vocês em si já é uma bênção para esse controle. O orçamento vai depender de família para família, né? Você vai ter um tempo individualizado de atenção com seu filho. As avaliações, a disciplina é sempre em amor, né? E existe essa interação pessoal, a criatividade, né? Aprender a explorar, descobrir, perguntar perguntas, né? E perguntar perguntas. Perguntar, em inglês a gente fala ask questions, fazer perguntas e procurar respostas. Então, a partir do momento que uma mãe ela procura os melhores caminhos para ensinar seu filho, não há melhor educadora. E a motivação, né? São motivados por amor, obediência a Deus e o desejo de educar seus filhos em casa. A questão da reputação, né, Karina? O que é que eu faço com relação à reputação da educação domiciliar? Será que meu filho não vai ser mal visto? Então, aqui eu vou dar alguns dados daqui dos Estados Unidos, né? Que é o que ela coloca no livro. Ela coloca que em testes feitos aqui pela Associação de Educação Domiciliar, né? Eles falam que os estudantes educados em casas mostraram melhor resultados nos testes comparado com a escola pública em 34% a 39% a mais nos testes, pontos a mais. 84% a mais em linguagem, matemática e estudos sociais e 89% em leitura, comparado com as escolas públicas, né? É muito assim, é gritante a diferença. É questão da qualidade, né, acadêmica de um estudante de educação domiciliar. O interessante é porque o estudante de educação domiciliar, ele estuda bem menos tempo. Você vê, uma criança em kindergarten, né, que seria mais ou menos a idade que a minha filha tá agora, ela iria para uma escola e ficaria de 7 da manhã até 11 da manhã. Então, o quê? 5 horas por dia. A minha filha faz 1h30 por dia de aula para os mesmos conteúdos aprendidos, né? Isso inclui a parte bíblica de treinamento também. Então, assim, é algo muito, muito, muito interessante. Vou olhar se tem mais alguma coisinha que eu quero conversar com vocês nesses primeiros 2 capítulos. Então, aqui ele fala quantos ensinos em casa, né? Eles falam que as estatísticas falaram que tinham 30.000 famílias que educavam em casa nos anos 80. Daí eles aumentaram em 1992 outro
outra pesquisa, ele subiu, olha, vê bem, gente, esse número subiu dos anos 80 para 92, então 12 anos depois, para 500 mil famílias aqui nos Estados Unidos que educavam em casa. Em 2007, esse número subiu para 1.500.000 famílias, então subiu 1 milhão de famílias. E acredita-se que em 2009, quando foi feito o último censo, né, dessas famílias, acredita-se que esse número tinha subido para 2 milhões, e em janeiro de 2011, um estudo falou 2 milhões e 4 mil famílias. É muita gente fazendo educação domiciliar. A última parte desse capítulo 2, ele fala sobre nós ensinando futuras gerações hoje, né? Aí ele fala assim, que o tempo é agora e que nós estamos gerando, né, famílias. Deus, eles veem, né, a família Clarkson escrevendo aqui, eles falam que eles veem a educação domiciliar como um movimento cristão para a reestruturação das famílias. Hoje eu estava escutando um podcast dela, eu escuto os podcasts dela, e ela falava assim, que infelizmente hoje em dia não há uma valorização da maternidade cristã no lar, né? E ela falou que, infelizmente, quando mães não são valorizadas e não há esse cultivo dos filhos no lar, a geração que vem depois é uma geração que vai virar pó, porque é uma geração que não foi aprofundada, né, nesse período de aconchego cristão no lar, não foi treinada, não foi intencionalmente amparada pelas escrituras. E eu acho que isso é muito verdade, gente. Eu vejo assim, infelizmente, boa parte das famílias que eu vejo que estão aí realmente virando pó são famílias que não têm uma base cristã forte. E eu vejo, sim, realmente a educação domiciliar, ela é uma base, sabe? Ela é um alicerce para a vida dos filhos, para a vida cristã, a vida, a saúde emocional, a saúde mental dos filhos mesmo. O Salmo 78, ela fala aqui, ele fala que nós estaríamos falando, né, de geração para geração, e que Deus vai honrar as famílias que estão aceitando o desafio de poder estar passando a palavra dele de geração a geração, né? Quem capacita é o Senhor. E ela fala assim, ela termina esse capítulo falando que a educação domiciliar é um movimento que vale muito a pena o esforço e o sacrifício, que nós estamos moldando, né, o coração dos nossos filhos para estar buscando o Senhor. Quem tiver a condição de adquirir esse livro em inglês, ele é um livro muito bom. Eu estou, assim, realmente muito encorajada em lê-lo e aprender mais, né, sobre esse livro. O que eu vou conversar com vocês é mesmo assim, esses pontinhos, né, pequenas coisas que chamaram a atenção. E eu, como falei para vocês, me sinto totalmente encorajada e confiante de que a educação domiciliar tem pouco a ver com a mãe ou pai, né, seja quem for que está ensinando a criança, sentir-se capaz e ela permitir que o Espírito Santo a torne capaz. Porque eu penso que a dedicação de uma mãe
para buscar o que é melhor para os filhos, através do ensino da palavra de Deus, através da priorização da palavra de Deus. Ela é essencial, gente, ela é essencial para que o lar seja edificado. E a educação domiciliar é um recurso, né? Uma oportunidade para isso. E é isso, gente. Eu vou terminando por aqui. O livro, ele fala de discipulado na vida real de um lar cristão e educação para crianças de idade de 4 a 14 anos. Então, à medida que eu for lendo esse livro, eu estou fazendo a minha cooperativa com as mães, né, da cooperativa. A gente está fazendo um estudo nesse livro de 2 capítulos por mês. Então, à medida que eu for lendo e conversando com elas e os pontos que nós conversarmos, eu quero estar compartilhando aqui com vocês nessas narrações sobre os pontinhos aqui, as coisas que eu marquei no livro e um bate-papo aqui de cafezinho da tarde, bem informal mesmo. Escrevam para mim, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que eu possa encorajá-las, tá bom? Um beijo, que Deus abençoe a vida de vocês e é um prazer estar aqui encorajando, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau.